Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso tema sobre a alma, porque o que acontece? Eu fiz uma live, só que porém a live não ficou gravada. Eu achei que tinha sido gravada, mas na verdade a live não tinha ficado gravada, né? Então aí, vou deixar para vocês e hoje, está tudo normal aqui, para nós, para deixar esse tema para você que quer estudar a respeito desse assunto sobre a alma. Tem um pequeno trecho de início que ficou gravado dessa live. Quem permaneceu até o final, às 1 hora e mais de 1 hora que eu permaneci, e essa pessoa teve acesso à live. O que eu vou fazer com vocês, não vou delongar muito, para que esse vídeo não fique muito longo, mas vou tratar de alguns assuntos aqui com vocês aqui. Lembrando que você pode adquirir esse esboço, tá? Você pode adquirir esse material comigo. Os meus contatos estão sempre na descrição dos vídeos. Você pode entrar em contato e estar adquirindo esse esboço com todo este material aqui, tá? Então nós paramos nessa parte aqui, ó, Provérbios 16, 24, que fala: palavras delicadas são como um favo de mel, doces para a alma, saudáveis para o corpo. Nós estamos aqui, ó, no que a alma pode fazer, tá, pessoal? Para dar continuidade para vocês, que a alma ela pode faltar conhecimento a ela, a alma ela pode ficar ociosa, ela pode receber água fria, ela pode ficar saciada e ela pode buscar a Deus também. E qual que é o estado dos mortos? O que a Bíblia fala a respeito do estado dos mortos? Olha só que interessante. Fala assim, ó, com o suor de seu rosto comerá pão até voltares para a terra, pois dela foste tomado, pois tu és pó e ao pó há de tornar. Então aqui, nessa parte aqui, você veja que a Bíblia ela fala que o homem foi feito do pó e ele vai voltar ao pó. Então a origem do ser humano é o pó, pessoal. Ele vai voltar para a mesma origem pela qual ele disse. Então, muitas pessoas falam que ele tem um ser inanimado, né, que tem uma alma que sobrevive fora do corpo, ou seja, a pessoa está contradizendo até mesmo a declaração de Deus. Foi Deus que falou que a pessoa vai voltar para o pó, ela vai voltar para o pó. Temos alguns textos aqui que falam assim: o que és capaz de realizar com a tua força, faze-os, pois na tumba para onde te diriges, não há feitos nem registros, sabedoria ou conhecimento, tá? Pois sabem os vivos que hão de morrer, mas nada mais podem saber os mortos, nem tampouco há para eles ainda qualquer recompensa, pois até a sua recordação já foi esquecida. Perdido está também seu amor, seu ódio, inveja, e não tem mais qualquer porção no que ocorre sob o sol, porque a pessoa morreu, então ela não vai ter preocupação mais com essas coisas. Não vivem os mortos, nem se levantam as sombras, tu os punites e destruíste definitivamente e fizeste perecer sua memória. Quando seu alento se exala, a terra retorna e nesse mesmo dia perecem os seus desígnios. Todos esses textos demonstram inatividade após a morte. Eu expliquei isso na live e estou explicando isso aqui no vídeo também, para vocês verem que os textos que eles pegam para falar a respeito que há uma suposta vida após a morte, uma alma imaterial fora do corpo, na verdade ele não prova absolutamente nada. Na verdade, o que os textos bíblicos demonstram uma inexistência após a morte, tá? Às vezes as pessoas criam por detrás daquilo um suposto misticismo, supostas visitas ao céu e o inferno. As referências bibliográficas estão aqui. Eu vou dar uma explicação científica para vocês, para todos esses que alegam que foi no inferno, que foram no céu. Tem explicação para isso? Tem. Depois que uma pessoa para de respirar, cessam seus batimentos cardíacos, demora vários minutos até que se inicie a cessação gradual da força da vida nas células do organismo. Se o corpo for submetido ao frio intenso, tal processo pode ser adiado por horas. Por essa razão, é possível reanimar pessoas por meio da ressuscitação cardiopulmonar. Tais pessoas sofrem o que é chamado de morte clínica, mas as células do seu organismo ainda estavam vivas. Muitos que foram reanimados após a morte clínica não se lembram de nada. Outros contam que tiveram a sensação de estarem flutuando. Alguns afirmam ter visto coisas belas, outros ficaram horrorizados com a experiência pela qual passaram. Quando a excelência física está em seu ponto mais baixo, como sob anestesia ou como resultado de doença ou ferimento, o controle automático das funções do corpo diminui concordemente. Assim, os neurohormônios e os catecolaminas do sistema nervoso são liberados e lançados em quantidades não controladas. O resultado disso, em outras manifestações, é a alucinação racionalizada após o retorno à consciência,
como tendo morrido e retornado à vida. Então isso é normal, tá? Tem aqui as referências bibliográficas, pesquisas científicas que foram feitas a respeito deste tema, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter todo este material com as referências bibliográficas. Quem foi ressuscitado na Bíblia contou o que viu. O que acontece? Não foi só Jesus que foi ressuscitado na Bíblia, pessoal. Eu também falei sobre isso na live. Tudo que eu estou falando aqui foi falado na live. Quem assistiu teve todo este material aqui passado na live, tá? Foi mais de 1 hora de live. Ficou gravado aí, eu acho que foi 8 minutos de live que ficou gravado, mas na verdade foi mais de 1 hora. Deu 1 hora e 22 minutos de live. Então eu explico sobre essa questão. Nós tivemos alguns personagens aqui, ó. Temos a viúva de Sarepta, 1 Reis 17 ao 24. Filho da mulher sunamita, 2 Reis 4, 32 ao 37. Nós temos ali o homem sobre os ossos de Eliseu, ou seja, até aqui, esqueci de dar um espaço aqui. O homem sobre os ossos de Eliseu, 2 Reis 13, 20, 21. Moisés, através de Miguel, embora esse texto de Moisés aqui só fale a respeito da disputa do corpo, mas eu quis citar porque Moisés, muitos falam da visão que Jesus teve de Moisés e Elias, não é? Então, pois é. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 ao 15. A filha de Jairo, Lucas 8, 41 ao 42. Lázaro, João 11, 42 ao 46. Nós temos os santos que haviam morrido após a morte de Jesus, Mateus 27, 52. Temos o próprio Jesus, tá? O próprio Jesus também, que lá ressuscitou, se você for ver, o próprio Jesus, ele também tem ele aí. Tabita, Atos 9, 36 ao 42. Eutico, Atos 29 ao 10. Ou seja, nenhum desses textos, eles relatam que foram ressuscitados, ou seja, os que foram ressuscitados, eles falaram algo a respeito do que aconteceu a eles depois da morte. Então, ou seja, é muito estranho. Todos esses indivíduos que foram ressuscitados dentro da Bíblia, eles não falaram nada da sua ressurreição. Se realmente houve algo após a morte, como muitos falam nesses episódios, essas pessoas iriam relatar o que aconteceu depois de sua morte, mas o que vemos é como se eles não soubessem ou tivessem consciência do que lhes aconteceu. Então acontece exatamente isso. Eles não tinham consciência alguma, o que demonstra um total estado de inatividade após a morte, por conta de que não tem nenhum relato que fale o que aconteceu. Nem Jesus, que é Jesus que ressuscitou, falou o que aconteceu lá depois, gente. Então por aí, se Jesus não falou, quem somos nós? A gente vê um monte de pessoas aí fora estipulando, especulando, falando, etc e tal, que desceu ao inferno, foi ao céu e etc, como nós vamos ver textos aqui de Paulo. E na verdade você veja que não tem nenhuma prova concreta a respeito disso, nem mesmo biblicamente. Existem textos que provam a existência de vida após a morte. Eu não vou ficar lendo aqui, não vou ler o grego, os versículos, vou ler apenas algumas expressões aqui, tá, para vocês entenderem. Eu vou ler mais as traduções para não delongar muito, tá, pessoal? Quem são ressuscitados? Que são ressuscitados os mortos, também Moisés revelou sobre a sarça, quando chama Senhor o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos as seguintes variantes para os versículos. Nós temos alguns testemunhos que trazem verdadeiramente por os mortos ressuscitam. Nós temos alguns que omitem a expressão Moisés, que não estava falando de Moisés nesse texto. Nós temos aqui também alguns que omitem. Só esperar um pouquinho, pessoal, porque deu aqui branco na minha tela. Deu aqui um branco na tela. Branco total. Voltamos. Ou seja, alguns omitem a expressão revelou. Epifânio e Orígenes, o Códice Pesai também vai trazer edelossen, esclarecido. Cipriano vai trazer significa e tantas outras mais. Nós temos também outra expressão aqui, ó, tesbatou rosleguei, que é como ele diz na sarça. Aí nós temos alguns que adicionam essa expressão. Tem uns que trazem na sarça, quando ele diz, o mestre vai até ele. O Códice Pesai vai trazer como se diz na sarça. Temos manuscrito que fala que diz na sarça. Cipriano também fala que diz na sarça.
Orígenes vai trazer a expressão como ele disse, eu vi na sarça. Tem o Ciríaco que fala, quando o gafanhoto está com ele, o Deus da sarça, e ele disse, indo Deus Senhor Abraão. Então, ou seja, o etiópico, a versão etiópica vai trazer semelhante. E que o Senhor lhe disse na sarça, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, etc e tal. Kirotum Teum, para ele o Senhor Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Vocês têm alguma versão que fala sobre isso aqui? Cipriano vai trazer o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, etc. Deus, não há nenhum Deus dos mortos. Ele vai trazer essas, ou seja, e tem a atestação de que isso aqui é adaptado de passagem paralela, tá? Tem Lucas 20:38, que é a expressão Theos de ouk estin necron ala zonton pantesgar autu sosin, que é Deus e não é de mortos, mas de vivo todos, pois eles vivem, para ele vivem. Temos as seguintes variantes aqui também, ou seja, a expressão ouk estin necron, não de mortos, Theos necron ouk estin, Deus não, Deus de mortos não é, portanto ele não é Deus dos mortos, e tem tantas outras expressões, todos pois também, pantesgar. Orígenes vai trazer uma expressão aqui, pessoal, Orígenes vai testar o seguinte, que Lucas, né, permite, não é de Deus, Deus mortos, mas de vivos, deitado e perto, Mateus e Marcos de, todos pois dele vivos, ou seja, todos os evangelistas trazem que é Deus de vivos. O texto indica que Deus seria o Deus dos vivos, que atende, ouve e responde os vivos, já que os mortos não podem exercer essas funções, conforme o contexto bíblico que nós estamos estudando, que vocês podem ver. Se não existe inexistência após a morte, é lógico que o autor se referiria ao Deus dos vivos. O evento de Moisés na sarça leva o leitor a refletir que naquele momento Moisés estava vivo e não poderia naquele momento agir em prol do desígnio de Deus. Ou seja, e que poderia naquele momento agir em prol do desígnio de Deus por ele estar vivo, né, gente? Em contraste a isso, o escritor demonstra que aqueles que estão mortos não podem ter um Deus, já que não estão mais vivos para clamar a esse Deus. O que é demonstrado conforme a interpretação dos pais da igreja, Orígenes, Epifânio e Cipriano. Pelo autor ter voltado ao evento do chamado de Moisés, não há como concluir uma interpretação de suposta vida pós-morte, já que aquele evento no Monte de Deus, presenciado por ele, ou seja, Moisés, deve ser entendido da mesma maneira em que ele ocorreu. Tirar isso do contexto é dizer algo que o texto não está dizendo. Então, ou seja, Moisés estava vivo, Moisés estava em plena atividade, ele poderia chegar e salvar o povo e não estava morto, então por isso ele voltou a esse evento para descrever que Deus é Deus de vivo, pessoal. Deus estava falando com Moisés naquele momento que o escritor estava escrevendo aqui, não, porque Moisés já estava morto, mas ele deu esse exemplo para demonstrar que enquanto a pessoa estiver viva, é que Deus, ele é o Deus dessa pessoa. E depois desse momento que a pessoa ali não está viva mais, que ela não pode fazer mais nada, ela não tem como se preocupar mais com essas questões de buscar, de orar, preocupações aqui na terra, porque, ou seja, seu período aqui acabou. Até Hebreus 9:27 vai falar sobre isso, né? Que aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Mateus 10:28. E não tenhais medo de os que matam o corpo, mas a alma não podem matar. Tende medo mais antes do que pode tanto alma quanto corpo fazer perecer em Guiena. Mefobeste apoton apoktenonton ton somar, que é não tenhais medo de os que matam o corpo. O autor argumenta sobre a impossibilidade dos homens em decidir sobre o destino de seus corpos. O contexto do versículo 25 demonstra a impossibilidade de fazer mal por parte daqueles que não aceitaram a pregação de Jesus no versículo 25. Então todo o contexto vai girar em torno disso, tá? Dos que estavam rejeitando a pregação, porque Jesus ele fala assim, ó, se chamaram Beelzebu ao príncipe da casa, o príncipe senhor da casa, então por aí você, quem chamou Beelzebu? Os fariseus estavam rejeitando a doutrina de Jesus. Então, pelo contexto, tem como sair disso não, tá, pessoal? É isso que o contexto fala. O contexto ele não prova nada a respeito de uma alma imaterial fora do corpo. Dá o motivo de Jesus animar os seus discípulos a respeito de se manter firmes em sua missão de proclamação do evangelho. Tende psiquem me dinameno apokteinai. Mas alma não podem matar. O autor usa a palavra apokteinai, que provém de apokteino, matar, colocar fora do caminho, deixar perecer, extinguir, abolir, se referindo à morte que aqueles que se opunham ao evangelho não podiam controlar. Fobeiste de malon, to dinamenon kai psken kai soma apolesai engene.
Tende medo, mas antes o que pode tanto alma quanto corpo fazer perecer em Guiena. O autor muda o vocábulo referente à morte, que é apoktenai, para apolesai, que é o infinitivo auristo ativo de apolime, destruir, tornar inútil, onde os significados se assemelham. O contexto deixa claro que o assunto tratado aqui era não temer os que se opunham ao evangelho e não tentar provar a existência de vida após a morte. A citação das palavras soma, corpo, psique, alma não prova a existência de um ser animado fora do corpo, já que os termos são apenas citados e não afirmados como separados. Se o autor escrevesse pensando como os gregos, onde temos o pensamento de um ser imaterial fora do corpo, o mesmo não estaria em conformidade com o pensamento hebraico, então estaria fora do que diz a Escritura. As seguintes testemunhas trazem a respeito do versículo. Justino vai trazer: não tenhais medo de assassino vós, e entre essas coisas não podem, e se assim for, tereis medo de, e entre essas e longe matar, que pode, e alma, corpo em Guiena sobre lançar. E temos Clemente também, que vai trazer: e eles não tenham medo que matam deles e qualquer deles que podem fazer, mas tende medo de sobre o que pode matar dele, pode capacidade, alma e corpo na Guiena lançar. Tá? Essa última, da última expressão ali. Lucas 23, 42. E dizia Jesus: lembra-te de mim quando vieres em o teu reino. E disse a ele: amém te digo, hoje estarás em o paraíso. Tá? O que os códices trazem a respeito dessa expressão, pessoal? Tem dois códices aqui que nós vamos ver. O primeiro é alexandrino, que vai trazer a expressão sois semeron met rimon esse em to paradeiso. A ti digo, hoje comigo estarás em o paraíso. Nós temos o códice sinaítico, que vai trazer algo semelhante, que é legossoi, semeron met rimon esse em to paradiso. Digo a ti, hoje estarás em o paraíso. E muitos argumentam aqui, o que acontece? A argumentação dessa expressão de Lucas capítulo 23, aqui, 42, é em cima da vírgula, tá? Só que qual que é o problema? Quando você pega aqui os códices, olha só, eu coloquei aqui colorido, tudo bonitinho marcado, mas você pode reparar que não tem nem numeração de capítulos e nem numeração de versículos, porque nos códices é tudo escrito por extenso. E se a pessoa não conhece um pouco do grego, aí vai ficar um pouco difícil, porque não tem essa pontuação. Se não existe a pontuação, o que acontece? Essa expressão aqui que fala assim, ó, e disse a ele, amém te digo, hoje estarás em o paraíso, Jesus realmente estaria afirmando que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia com ele. Só que o que acontece? Se Jesus afirmou isso, nós vamos ter alguns problemas que vão mostrar que parece que Jesus ele não cumpriu aquilo que ele estava falando. Vocês vão entender aqui, ó. Os códices não possuíam vírgula. E mais um detalhe bastante intrigante é que Jesus só foi para o céu depois de 40 dias. Aonde que está esse registro? Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O ladrão teve de esperar incríveis 40 dias para poder afirmar estar com Jesus no céu, paraíso. Um terrível e tremendo absurdo. E sem contar que Jesus só foi ressuscitado ao terceiro dia. Então, ou seja, nós temos essa questão da ressuscitação de Jesus. Você vê que dentro dos evangelhos, Atos capítulo 10, 40, 1 Coríntios 15, 4, fala sobre isso, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, teria 40 dias, fora os 3 dias da ressurreição. Então, ou seja, 43 dias que esse ladrão estaria esperando para poder ser levado ao paraíso. Se realmente isso aí fosse algo literal, como muitas pessoas dizem, aí daí você vai entender a interpretação de alguns pais das igrejas que eu vou citar aqui daqui a pouquinho. Aí se você não entender isso como um evento futuro, Jesus ele se torna mentiroso, né? E aí pode ser caracterizado como, né, um dos filhos lá da quem ele quer pai da mentira. É algo que é complicado, né? Epifânio vai trazer: hoje, ponto final, estarás comigo no paraíso. Orígenes vai trazer: hoje, ponto, comigo estará no paraíso de Deus. E também Crisóstomo vai trazer: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Então, ou seja, os 3 pais das igrejas atestam aí essa expressão como algo futuro, se referindo que Jesus estava fazendo uma promessa futura e não que alguém subiu com ele para o céu, tá? Então, se não aconteceu isso, meu amigo, você pode tirar aí o cavalinho da chuva quando se fala dessa questão de alma fora do corpo. A partícula significa em que época ou ocasião, no tempo ou momento em que, tá? Isso está claro com o que
o próprio Jesus disse acerca da ressurreição. E o ressuscitarei no último dia, João 6, 40, 44, 54. A palavra dos versos como último é scater, forma flexionada de scatos, como significados de último menos importante depois de todos, palavra da qual provém uma das palavras que é a matéria da teologia cristã, escatologia. É como se Jesus dissesse que teria todos alguns acontecimentos para vir primeiro, conforme Mateus 16, 27, tá? Para depois acontecer a ressurreição. A definição de ressurreição é anastasias, a palavra grega traduzida que significa literalmente ficar de pé de novo, e refere-se a levantar-se da morte. A expressão mais completa, ressurreição dentre os mortos, é usada repetidas vezes nas escrituras, tá? Em hebraico nós temos a expressão tekiat hamitim, que significa revivificação dos mortos. Aí vem a pergunta: se a alma sobrevive após a morte, como então aplicar a ressurreição? O que acontece? Se o termo ressurreição, ele significa ficar de pé de novo, revivificação dos mortos, como isso seria necessário, sendo que a alma viva fora do corpo já estaria de pé, já estaria viva? Então como você vai ressuscitar algo que já está vivo? Por aí você já vê que essa questão de alma viva fora do corpo, ela não se encaixa dentro dos textos bíblicos, tá? Vamos para outra expressão que também. 2 Coríntios 5:8. Confiamos, pois, e preferimos mais estar ausentes de o corpo e estar presentes junto ao Senhor. O pai da igreja Tertuliano vai trazer a expressão, mas confiando e levando-os a viajar mais. Então, o pai da igreja Tertuliano vai trazer essa expressão aí para esse versículo, tá? Olha só para você ver. Taromen, que provém de tareô, esperança, confiança, ter bom ânimo, usado em Romero e Platão, tá? Romero e Platão atestam essa expressão. Aqui o autor não faz uma afirmação para alegar que realmente haverá uma ida para a presença de Deus, mas expressa um desejo, um anseio de sua parte em relação ao objetivo que é estar na presença de Deus. Eidokoumen, que vem de eidokeo, parecer bom, prazer, pensar bem, escolher. Para Paulo, se ele pudesse decidir estar com Cristo, seria muito melhor do que sua situação presente. Podemos ver que seria melhor devido a toda a luta e sofrimento em relação à sua vida descrito no livro de Atos. Então, se você pega o livro de Atos, tem tudo a ver com o que o Paulo prega nas cartas dele, pessoal. Você está falando aí que é melhor partir estar com Cristo, ou seja, está querendo ficar livre do sofrimento que ele estava passando aqui na terra, tá? Dia pisteos gar peripatomen oidia eidos, por fé, pois andamos, não por visão. Aqui a argumentação com base no contexto se refere a uma esperança de Paulo em relação à sua situação presente, algo que vemos que era ensinado por ele para os demais. Lá no versículo 6 ele fala sobre isso. Então, seja uma esperança, uma argumentação em cima dessa questão de esperança. Nós temos outra expressão também. Diokai filotimometa, eite endemontes, eite ecdemontes, euvarestoi autu einai. Por isso também temos por ambição, quer estando presentes, quer estando ausentes, agradáveis a eles sermos. Paulo argumenta a respeito de sua esperança diante dos crentes de Corinto. Para ele não importava se sua esperança tinha ou não se cumprido, mas que o objetivo deveria ser agradar ao Senhor. Filotimometa provém de filotimelmai, gostar de honra, ser atuado pelo amor à honra, esforçar-se para fazer algo acontecer, ambição para. Usado em escritos, por exemplo, com Platão, Xenofonte, Lisias e Andócides. O uso dessa palavra demonstra que Paulo procurava por algo que ele tinha esperança de receber, mas ao mesmo tempo ele não sabia se o tinha, tá? Então é isso aí conforme o contexto. Há o contraste entre os vocábulos endemontes, estar ausentes, e ecdemontes, estar presentes, se referindo aos somatos, que é corpo. Aqui é uma linguagem de Paulo para se referir à morte dos crentes, o que nada prova uma suposta alma fora do corpo, já que o vocábulo corpo se refere ao ser de forma integral. Esse vocábulo somatos, que vem de soma, ele significa a palavra que veio a nossa palavra soma, tá? Soma, que é você somar duas partes para tornar ela num todo. Então não tem essa separação aí dessa questão de corpo, como muitas pessoas fazem. 2 Coríntios 12:2. Conheço o homem em Cristo antes de os 14 anos, sem corpo não sei, se fora do corpo não se Deus o sabe, sendo arrebatada tal até terceiro céu. E conheço tal homem sem o corpo, se sem o corpo não sei, Deus o sabe.
É, Optasias cai Apocalipses, visões e revelações. Paulo fala de uma perspectiva espiritual e por isso não se restringe a algo literal. Então, só por esse vocábulo aqui, ó, Optasias e Apocalipses, que é visões e revelações, esses vocábulos tratam de questões espirituais não literais, tá? Oida antropon em Cristo, conheço o homem em Cristo. Paulo aqui não se refere a ele mesmo, uma vez que não faria sentido ele dizer conheço um homem eu, se fazendo essa declaração com base no contexto. Arpagenta é um acusativo masculino singular do participal segundo passivo de arpazo, arrancar, o que nem sempre se refere a uma morte, mas a uma condição em que se é levado de modo súbito de um lugar para outro. Então esse vocábulo arpazo no texto, ele tem esse significado, tá pessoal, de ser arrancado de um lugar e levado a outro. Até por uma questão de visão mesmo no contexto, você veja que por ele estar tratando de visão, né, uma questão espiritual, ele foi tirado do plano material para ser levado para o plano espiritual para ter essa visão. Tom toyoton, o tal, é usado para se referir a esse homem mencionado por Paulo, que não pode ser ele mesmo, por essa declaração repetida nos versos 2, 3 e 5. E muitas pessoas que falam que Paulo visitou o terceiro céu, na verdade ele não visitou, ele pegou uma informação de alguém que o contou, tá? Por ele citar esse toyoton, ou seja, o tal, ou seja, se referindo a uma outra pessoa que não é ele. Então não foi ele que foi, na verdade ele pegou essa informação. Triton Uranon, terceiro céu. Conforme Talmud, o universo é formado por 7 céus, tá? Aí tem os 7 aí, Vilon, Raquia, Xerraquim, Zebu, Maom, Macon, Arabot, tá? Quem adquire o esboço vai ter todas essas informações aí discriminadas aí para os senhores e para as senhoras, tá? No Merkabai Recalot, que são leituras judaicas, detalhes desses céus mencionados são no terceiro livro de Enoque, tá? O terceiro livro de Enoque vai tratar dessa questão de paraísos aí, de terceiro, quarto, quinto, sexto céu, tá? Paradeiso, a palavra paraíso, em sânscrito, paradesha, país supremo. O termo tem relação com os jardins persas, onde embelezavam a paisagem e tornavam belas as caçadas reais, que eram como na natureza. O paraíso é retratado como um eterno campo de caçadas entre culturas como a dos egípcios e gregos, tá? Isso aí é as referências culturais aí em relação a esse termo. Nós temos a expressão eit ectus tou somatus oik oida, se fora do corpo não sei. Por essa declaração já dá para se ter base de que a declaração não é afirmativa. Como Paulo foi ao terceiro céu se o mesmo não sabia como chegar lá? Como que ele foi lá? Se ele não sabia como chegar, como é que ele foi? Como alguém vê algo com os próprios olhos e não sabe, já que ele está falando das visões e revelações do Senhor, então como que ele viu algo e não sabe? A declaração que utiliza o vocábulo oida, conheço, se refere a uma experiência ao adquirir informação sobre determinado fato e não que se tenha presenciado aquele determinado acontecimento. Então ele não presenciou, ele adquiriu informação daquele tal homem que ele estava falando, que estava tendo revelação dele. A existência de vários céus é peculiar dos judeus. Irineu de Lyon disse que determinada escola gnóstica chegava a proclamar a existência de 365 céus. Entre várias linhas teológicas filosóficas, chegaram a pregar a existência de 900 céus. Tomás de Aquino, em Suma Teológica, menciona que existe realmente mais de um céu, tá? A interpretação é com base nesse vocábulo chamaim, que é um vocábulo plural que significa céus. Se realmente houve uma ida de Paulo ao céu, como aplicar declarações como ninguém subiu ao céu, conforme João 3,13? Ou seja, se ele foi para o céu, como que ele subiu? Já que a própria Bíblia, o próprio Jesus, ele fala que ninguém subiu ao céu. Aí fica complicado, né? Se Paulo realmente viu, por que não relatou quem era esse indivíduo, assim como João viu todo o Apocalipse, todos os acontecimentos do Apocalipse e relatou, por que Paulo não relatou? Aí tem um problema, né, pessoal? Vou analisar e você vai ver que tem um problema sério nessa questão aí. Vamos lá. Logo vemos que não se trata de algo que ocorreu literalmente, mas de uma simples visão, conforme os próprios vocábulos no contexto, ou seja, conforme o próprio contexto